Olá pessoal, bom dia, aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta com vocês para mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer exercícios, continuar falando sobre aposto e vocativo, tá? Então prepara o seu material para a gente poder trabalhar, exercitar os textos, as orações, as frases, anotar os conceitos, tudo relativo aí ao nosso tema desse período, tá bom? Então vamos lá? Se organizou já? Então vou sair daqui para não te atrapalhar e daqui a pouco eu volto, tá? Então, pessoal, a gente vai iniciar essa aula falando sobre o vocativo, né? É aquele chamamento, lembra? É o termo que a gente utiliza para chamar, né, alguém no discurso aí direto. Então, dá uma lida nessas 4 opções. E qual delas você acha que tem mais a ver ou que está relacionado ao vocativo? Dá uma lidinha aí. Então, olha só. Na letra A, diz que o termo utilizado para explicar, enumerar, resumir ou especificar outro termo, como um substantivo, um pronome, etc., ou outra oração, podendo aparecer antes ou depois do termo ao qual se refere na frase. Gente, não, né? Isso aqui tá mais com cara de quê? Aposto, né? Vamos para a letra B. Palavra invariável. Acompanha aí a setinha. Palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito e etc. Além de também poder agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento. Nada a ver não, né? Não é isso não, né? Tá, então vamos lá para a letra C. Termo que serve para chamar ou interpelar um interlocutor e não possui relação sintática com outro termo da oração. Sendo assim, não pertence nem ao sujeito nem ao predicado. Ah, olha aí. Termo que serve para chamar ou interpelar. Olha aí, pode ser a letra C, né? Temos aqui então o vocativo, tá? E é justamente isso. É esse termo, é um elemento, é uma palavra que você usa para chamar, ok? A gente identifica isso no texto a partir do discurso direto em que um personagem chama o outro, utiliza um nome, um termo, uma palavra para se referir ao outro personagem. Pode ser um apelido, um nome, um jeito diferente de chamar, tá? Um modo carinhoso, enfim, tá? Então, nós teremos aí o vocativo, ok? Anota aí, tá bom? Vamos seguindo então com os nossos exercícios. Qualquer coisa você para o vídeo, copia, né? A parte que é importante ser copiada e ter como anotação no seu caderno, tá? E em seguida você continua. Aqui eu trago para vocês apostos. Vamos falar um pouquinho deles? Então, olha só. Eu tenho aqui essas frases, né? 1, 2, 3, 4 frases. E você, junto aqui comigo, vai identificar os apostos. Depois nós vamos classificá-los, tá certo? Então, olha só. Ouro Preto, um centro histórico mineiro, recebe muitos turistas. Observe que existe vírgula aqui depois, né, de Ouro Preto e a vírgula aqui ao término dessa explicação se referindo ao Ouro Preto. Então, o que é Ouro Preto? Ah, um centro histórico mineiro. Ou seja, essa é aqui, ó, essa parte aqui é o aposto. Essa parte ela fica entre vírgulas, tá? E justamente o que? Explicando. Por isso ele é um aposto explicativo. Tá certo? Tá? Se você tirar o aposto, sempre lembrando, gente, não faz interferência no sentido da oração. Se eu lesse assim, ó, Ouro Preto recebe muitos turistas. Beleza, você ia lembrar da cidade de Ouro Preto, né? Lá em Minas Gerais, não é isso? Mas nem todo mundo é obrigado a saber o que é o Ouro Preto, né? Ou vai saber, né? Então, esse aposto ele vem aí no meio, intercalado entre vírgulas, para explicar, tá? Então, ele é um aposto explicativo, ok?
Muito bem. Na segunda frase, vamos lá. Queria uma coisa, 2 pontos, olha aí, 2 pontos. O que eu queria? Que coisa é essa? Amor verdadeiro. Olha só, queria uma coisa. E aí, em seguida, ele apresenta o aposto, tá? O aposto, então, é essa parte aqui, ó, amor verdadeiro. Ok? Então, gente, esse tipo de aposto, ele é um aposto enumerativo. Você tem aqui os 2 pontos indicando que o que vier depois é como se viesse numa ordem, numa sequência, numa enumeração daquilo que a pessoa quer, tá? Como nesse caso é somente uma coisa, só tem aqui o que está relacionado a essa uma coisa, que no caso é o amor verdadeiro, tá? Ok? Então, seguimos para a terceira frase. Olha aqui. Suas palavras, doces como mel, sempre me convenciam. Presta atenção aqui. Observe que está fazendo uma comparação, não é isso? As palavras de alguém, olha só, doces como mel. Então, aqui nós temos o quê? O aposto. Doces como o mel. Porque está fazendo uma comparação. Então, nós temos aqui um aposto comparativo, tá? Aposto comparativo. Ok? Então, marca aí. Repara que tá sempre entre vírgulas, está intercalado, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo. A matemática, arte dos filósofos gregos, ainda é a mãe de todo o pensamento. Então, nós temos aqui, ó, a matemática e logo em seguida temos intercalado aí explicando, né, que matemática é essa? A arte dos filósofos gregos. Então, nós temos aqui o quê? Um outro tipo de aposto, tá? Olha aí, explicando, não é isso? A matemática ainda é a mãe de todo o pensamento, ou seja, a arte dos filósofos gregos, tá? Aposto explicativo, ok? Muito bem, copia aí, pessoal, faz no caderno, tá? Muito bem. Podemos partir para o próximo slide? Já copiou? Aqui nós temos um complete, né? Complete as lacunas. Tranquilinho, gente. Vou dar um tempinho até para você escrever aí, ó. Pontinho, pontinho. Não considera essa linha aqui não, tá, gente? Essa linha é do próprio slide, tá? Começa aqui mesmo no O, ok? O, pontinho, pontinho, pontinho. Diferentemente do aposto, é uma espécie de mais linha aqui. E por isso, refere-se ao ouvinte da frase. Além disso, é um termo, pontinho, 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 da oração que não faz parte do sujeito nem do predicado. Então, ele é um termo, tá ali, né, na oração, mas ele não faz parte do sujeito nem do predicado. Lembrando que o sujeito e o predicado são termos essenciais que compõem aí a oração, correto? Então, tá. Sempre ocorrendo isolado ou separado, né? Tem mais uma linha aqui para você completar. Ou por pausas equivalentes, como pontos de exclamação, de interrogação, 2 pontos e etc. Ok? Aqui embaixo, nós temos as palavras que vocês irão completar, tá? Então, olha só, as palavras aqui: explicação, chamamento, elemento, vocativo, vírgulas, travessão, isolado, aposto, sinais. Nem todas elas vão entrar aqui, lógico, você só tem 4 linhas, tá? Então, perceba aí qual é a palavra correta que vai completar, então, essa
sentença toda aqui, tá? Vamos lá, então? Vamos fazer? Diferentemente do aposto, gente. Então, só por isso aqui já dá pra gente perceber que está falando de quê? Ó, olha lá, do vocativo, né? O vocativo, diferentemente do aposto, é uma espécie de quê, gente? De, olha aqui. Chamamento, né? O modo como você chama alguém, ok? E por isso refere-se ao ouvinte, né? Então, aquele que está te ouvindo, ele escuta você chamá-lo, ok? Além disso, é um termo... Que termo, gente? Isolado. Por quê? Você sempre vai encontrar o vocativo com vírgulas, tá? Então, tem lá, mamãe, vírgula. E aí, a frase segue, entendeu? Então, por isso, ele é um termo isolado da oração, que não faz parte do sujeito nem do predicado. Sempre ocorrendo, isolado por travessão, gente? Não, né? Por vírgulas, ok? Ou por pausas equivalentes, como ponto de exclamação, interrogação, dois pontos e etc. Ok? Deu para entender, né? Muito bem. Então, se você acertou, parabéns. Tá? Legal. Vamos lá? Vamos para o próximo slide? Tem mais exercício aí pra gente, hein? Quanto mais a gente exercita, mais a gente aprende, não é assim? Então, a gente não pode parar de exercitar. Identifique os vocativos abaixo. Então, agora é com você aí, ó. Escreve essas frases aí no seu caderno. Caros eleitores, votem com consciência. Próxima frase. Estudem, alunos, para as provas. Próxima frase. Meninos, por favor, deixem o animalzinho em paz. Então, observou, gente? Não parece que, quando eu leio, parece que eu estou falando com alguém? Que eu estou chamando essas pessoas? Não é isso? Ó, meninos, por favor, deixem o animalzinho em paz, né? Olha só, alunos, estudem. Alunos. Então, quem eu estou chamando, gente? Alunos, meninos, caros eleitores, votem com consciência. Então, vamos lá? Olha os vocativos aqui. Caros eleitores, alunos e meninos, tá? Fácil, fácil, né, pessoal? Tranquilo. Não tem erro. Vocativo é o chamamento, você vai sempre encontrá-lo com a vírgula, isolando ele. Separando, né? Quando eu falo isolando é porque estou separando, tá? Ok? Sempre se referindo ao interlocutor, tá? Muito bem. Trouxe aqui agora pra gente um texto interessante pra gente também identificar nele o aposto. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? E diz o seguinte, olha só. A ciência que estuda a relação entre os homens e as plantas. Tem ciência que estuda isso, professora? Sim, tem sim. Vamos ver? Já ouviu falar em etnobotânica? Já? Esse nome estranho esconde uma ciência muito linda, o estudo de como as pessoas se relacionam com as plantas em suas vidas. Não é legal? Se pararmos para pensar, todos os seres humanos, ao longo de sua história, mantiveram uma interação muito forte com o reino vegetal. Você mesmo já deve ter utilizado sementes ou folhas para construir alguma coisa ou brincar na natureza. Dessa relação surgem objetos e outros produtos que contam histórias. Para estudar como isso acontece, surgiu a etnobotânica, que é a ciência que reúne diversos tipos de profissionais como antropólogos, botânicos, médicos e engenheiros, tá? Então fica aí mais um conhecimento pra gente, né? Mais uma nova palavra aí que talvez você ainda não tenha ouvido falar, né? Etnobotânica, tá? A ciência, então, que acaba estudando aí essa relação, né? Dos seres, das pessoas com as plantas, ok? Em suas vidas, se utilizando das plantas, né? Das coisas aí da natureza, em prol de benefícios, né, na sua vida. Tá bom, gente? Então, vamos lá. A partir
partir do texto, né, a gente vai agora identificar o aposto. Eu retirei o trecho de lá, trouxe aí, ó. Quero que você leia para ver se você já consegue identificar o aposto aí sozinho. Faz a leitura aí e vê se você consegue identificar. Vamos lá? Para estudar como isso acontece, surgiu a etnobotânica, ciência que reúne diversos tipos de profissionais, como antropólogos, botânicos, médicos e engenheiros. Então, e aí? Onde a gente pode encontrar o aposto? Ó, quando ele explica, né, que ciência é essa, tá? E aí ele vem citando quem são esses profissionais, que fazem parte, então, dessas pessoas que estudam, né, essa relação, ok? Muito bem. Vamos agora trabalhar essa tirinha? É a tirinha do Calvin, né? O Calvin sempre muito engraçado, muito folgado, né? Ele e o tigre dele. Vamos fazer a leitura então, gente? Olha só. Ele diz assim... Repara, é sempre legal, né, a gente trabalhar a tirinha, porque a gente consegue observar todo o desenho, ilustração, todos os gestos, as expressões, tá vendo? É quase como se a gente estivesse assistindo, né, ao filme, não é isso? Então, olha só. Você tem aqui o Calvin, né, ele tá apontando para alguma direção, tá vendo? E ele está falando com o tigre, que é o amigo dele, né? E aí ele diz o seguinte... Escuta aqui, cérebro de minhoca. Nossa estratégia... Nossa, né? Tá no singular. Nossa estratégia é a seguinte. Eu vou por esse lado da casa e você vai pelo outro lado. Aí ele fala assim, ó, como se estivesse contando um segredo, né? Põe a mão na boca, olha o olho dele de quem tá ali, maquinando uma ideia. E aí ele fala, vou atrair a mira da Suzy. Aí... Você chega por trás e atinge ela com um balão d'água. Olha o que ele tá armando. Ele é fogo, né? Aí continua lá, eles estão conversando. Entendido? Vamos lá. Só que a Suzy não é boba, né, gente? A Suzy não é boba. Aí ela vai tá lá devagarinho, ó. Obrigado pelo balão d'água, Haroldo. Você é um ótimo agente duplo. Parece brincadeira de criança, né? Muito legal. Então, olha só, gente, o que eu quero aqui? Que a gente perceba aqui... Vamos para as atividades, né? Ninguém viu nada, vamos lá. Retire do texto o vocativo. Vocativo. Se a gente já falou que é um chamamento, como é que ele chama o tigre? Cérebro de minhoca. Olha isso, gente. Como é que você chama o seu amigo assim, né? Olha aqui, o cérebro de minhoca. Então, esse cérebro de minhoca aí passou a ser o vocativo na historinha do Calvin aí com o seu amigo tigre, né? Eles estão sempre aprontando. Fica aí uma dica, quando você estiver no seu tempo livre, vai aí na internet, coloca no Google, põe tirinhas do Calvin. Você vai rir, você vai se divertir, você vai ler, né? E é muito legal, tá bom? Na questão 2, pessoal, olha aqui, no trecho. Escuta aqui, cérebro de minhoca. O vocativo, ele destacado, ele refere-se ao Calvin, ao tigre Haroldo ou a Suzy, gente? Ele está falando com o tigre, né? Então, se refere, óbvio, se refere aí ao tigre, tá? Então, sempre relembrando, né, que o vocativo é aquela palavra que no texto, num discurso direto, ali num diálogo, por exemplo, você vai ver um nome, alguém chamando outra pessoa, não é isso? Então, essa outra pessoa recebe esse termo, esse nome aí, que pode ser, então, o vocativo, tá? Que é o chamamento na história. Vamos lá, então, para a próxima questão. Anota aí tudo direitinho. Questão 3. Coloquei aqui novamente a tirinha para você acompanhar a história e consultar caso seja necessário, né? Então, a gente não precisa ficar voltando toda hora, tá? Na questão 3, você vai identificar a frase em que o termo funciona como um vocativo, tá?
Então, olha só. Na verdade, quando ele diz aqui o termo destacado, são os nomes, né? Suzy, Haroldo e aqui embaixo você, tá? Então, olha só. Vou atrair a mira da Suzy. Observa aqui, ele está falando com o tigre o que ele vai fazer, correto? Aqui, ele não está chamando a Suzy. Por isso que Suzy aqui não é um chamamento, entendeu? Ele só está relatando, ele está contando aí pro tigre o que ele vai fazer, tá? Aí na segunda, obrigado pelo balão d'água, Haroldo. Quem é que fala isso, gente? Ela, né? Ó, olha aqui na tirinha. A Suzy, né? Então a Suzy agradece, ou seja, a Suzy está conversando com o tigre Haroldo. Tanto que ela chama, então agora sim, intercalado, olha a vírgula aqui. Agora nós temos um vocativo. Ah lá, beleza? Entendeu? Agora observa aqui embaixo. Você é um ótimo agente duplo. Repara, não tem nenhum chamamento, não tem um nome, ela não está chamando, né? Ela está apenas ali continuando a afirmação, a confirmação daquilo que ela já falou com ele, tá? Então, aqui é que tem o nome, e esse nome Haroldo, após a vírgula, ele é o vocativo, ok? Da oração, da frase. Tá bom, gente? Deu para entender? Anota aí direitinho. Vamos para a próxima, então? Tô dando um tempinho, que é para você, né? Copiar direitinho, tá? Então, vamos lá. Botei até o tigre aí, ó. Ele tá pensativo, né? Qual será a resposta? Questão 4. No terceiro quadrinho, a pergunta ela poderia ser completada com qual vocativo, gente? Terceiro quadrinho. Entendido, Haroldo? Entendido, Suzy? Ou entendido, Calvin? Então, observe. Quando a gente coloca nomes, né, após a vírgula, nessa conversa, nessa pergunta, todos eles funcionam como vocativo. Só que ele quer saber qual seria o nome, né? Ou seja, com quem ele está falando. Quando ele diz entendido, e aí, se você quiser, vamos voltar lá na tirinha para ver. Ó, terceira aqui, ó. Entendido? Vamos lá. Então, é o Calvin falando com o tigre Haroldo. Então, vamos lá? Ah lá, muito bem, tá? Haroldo. E na questão 5, o vocativo, ele é o termo que complementa, explica ou chama. E aí, pessoal? Pensa aí um pouquinho. Diante de tudo que a gente vem falando, vem fazendo atividades, né? Vem fazendo os exercícios. Você já consegue aí responder essa questão? Que é fácil, né, gente? Só pensar um pouquinho que você vai chegar lá na resposta. Se é vocativo, se eu falei que é um chamamento, é um nome, né? Se refere ao ouvinte, ou seja, as pessoas estão conversando, dialogando, e eu chamo de repente alguém. Então, olha só, já até falei aqui, prestou atenção? Então, o vocativo é o termo que chama, tá? O vocativo é o termo que chama, ok? Muito bem. Tá? Anota aí. Muito legal, muito bom você estar aqui participando da videoaula, assistindo tudo, porque, gente, é muito bom a gente estudar. Vamos lá, próxima questão. Adquirir conhecimento, né? Nunca é demais. E as videoaulas acabam aí trazendo, né, mais exercícios, dando essa oportunidade para você realizar aí em casa, tá? Nessa questão 6, na tira, os vocativos, eles são introduzidos por vírgula, dois pontos ou ponto final.
qual é o sinal, o ponto lá, né, ou a vírgula, enfim, que aparece na tirinha. Você chegou? Você percebeu? Lembra que a gente falou que os vocativos, eles são isolados? Ah, muito bem. Então, qual é aqui o sinal que acaba isolando o vocativo? Isso aí, se você falou vírgula, ó, parabéns, você acertou, tá? Isso mesmo. São as vírgulas, né, pessoal? As vírgulas, elas isolam aí os vocativos, tá? Muito bem. Posso passar? Vamos para o próximo. Aí aqui é a nossa última tela. Então presta atenção e é importante que você anote, tá? Porque quanto mais exemplos tiver, quanto mais conceitos você conseguir pegar, escrever, mais tranquilo e fácil de você estudar, né? E tornar o aprendizado mais real é melhor para você, tá? Então olha só. Os vocativos, eles costumam aparecer isolados da oração por uma vírgula, ok? Nós vimos isso, falamos isso, identificamos, não é isso? E é comum que eles estejam no início do enunciado, mas pode ser também, ó, que eles apareçam ao final do enunciado. Então eu vou clicar aqui e vai aparecer algumas frases, algumas orações, tá? E eu quero que você preste atenção nos vocativos. E quero ainda mais te pedir um favor, anote esses exemplos no seu caderno, tá? Anota no seu caderno, porque você vai praticando, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos para a primeira frase. Olha aqui, amiga, você sabe que horas são? Olha o vocativo aqui em destaque, amiga, e olha a vírgula, gente, isolando, separando, entendeu? Eu poderia não usar o vocativo e somente escrever a frase, ó. Você sabe que horas são? Né? Só que aí quem tá lendo não vai saber com quem essa pessoa está falando. Então, quando a gente escreve aqui o amiga, o vocativo, a gente identifica que ela está falando com uma amiga, tá? Vamos então para a próxima frase. Pessoal, venha ver isso. Então, olha só. Pessoal, venha ver isso. Observe. Vírgula, separando aí, isolando também o nosso vocativo aqui, ó, pessoal, tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Carlos e Letícia, já mandei pararem de conversar durante a aula. Olha aí, acontece muito, né? Professores chamando sempre a atenção de um ou outro aluno. Então, quando a gente chama esse aluno pelo nome, a gente também está utilizando aí os vocativos, tá bom, gente? Então, Carlos e Letícia aqui é um exemplo, né, de vocativos, tá? E os dois aí, ó, com a vírgulazinha aqui isolando eles, tá? Agora, vamos ver os vocativos no final, né, do enunciado. Olha aqui, você sabe que horas são, amiga? Observa aqui, ó, no início, amiga tá na frente. Tá iniciando a oração, né? E aqui, amiga já está ao final, tá vendo? Você sabe que horas são, amiga? Sempre com vírgula, tá, gente? Porque aí você indica que é um vocativo, tá? Muito bem, a gente não pode usar a vírgula para separar o sujeito do predicado, aí não. Mas neste caso aqui, ó, é vocativo. Então, vocativo a gente isola, a gente separa assim, tá? Próxima frase. Venha ver isso, pessoal. Olha aí. Venha ver isso, vírgula, pessoal, né? Exclamando aí, tá? E a última frase. Já mandei pararem de conversar durante a aula, Carlos e Letícia. Então, olha só, gente, a mesma frase, tá vendo? Só que eu coloquei os vocativos agora lá ao final do enunciado, tá? Sempre separados e isolados pela vírgula, ok? Tá bom? Viu só? Vocativos. Deu para pegar? Deu para entender, né, gente? Muito bem. Então, é isso. Anote tudo, hein? Não perca nada, tá? Faça as atividades. Eu termino essa aula por aqui e a gente se vê
numa próxima videoaula. Tchau, tchau!